Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Evangelho do Sábado, do Grupo de Estudos Espíritas Carbar Schouten. Comecemos com um Pai Nosso, fechando os nossos olhos, deixando tudo para lá, Fazendo a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas aflições que têm a ver com as vidas passadas. Então, você já deve ter notado que há males que, pelo menos na aparência, parece que eles não têm nada a ver com as pessoas e atingem essas pessoas como que por fatalidade. Seria o caso, por exemplo, da perda de entes queridos, pessoa que morre de uma hora para outra, a perda de pessoas que são amparo da família, acidentes que nada poderia impedir, revés da fortuna em que a pessoa perde tudo, apesar dela ter sempre sido uma pessoa muito precavida, que nunca se arriscou. Flagelos naturais como enchentes, tsunamis, terremotos em que morre muita gente, enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que impedem as pessoas de trabalhar, de ganhar a vida pelo trabalho. E o caso de crianças que morrem na tenra idade, às vezes até logo após o nascimento, e que da vida só conhecem sofrimentos, ficam no hospital, tem que passar por muitos exames, cirurgias. Então, essas coisas fazem com que a gente pense, por que acontece isso dessa maneira? Como todo efeito tem uma causa, tudo que acontece tem uma causa, essas misérias, também tem que ter uma causa. E quando nós admitimos, como nós falamos, que Deus é justo, essa causa necessariamente também tem que ser justa. Então, se aquilo não está na vida atual, certamente vai estar nas vidas passadas da pessoa. Então, a gente se pergunta, essas tribulações, elas podem ser impostas, segundo os espíritos, a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. O que quer dizer isso aí? Às vezes tem espíritos que eles são tão endurecidos no mal, ou então eles são muito ignorantes, e aí eles vêm com muitos problemas para que eles possam ser chamados à razão, para que eles possam começar a questionar, inclusive, a existência de um Deus justo que poderia auxiliá-los. Então, existem espíritos também que, quando chegam lá no mundo espiritual, depois do desencarne, eles dão uma olhada na vida que eles tiveram e descobrem que deixaram de fazer muita coisa, ou que fizeram muita coisa errada, e daí eles solicitam para voltar com aquele mesmo tipo de problema, às vezes até com problemas mais agravados, para que eles possam proceder melhor e fazer melhores escolhas. Então, eles recomeçam essa tarefa. No entanto, embora as pessoas achem que todo sofrimento quer dizer que a pessoa está pagando alguma coisa, nem sempre isso acontece. Tem espíritos que às vezes escolhem provas com muito sofrimento
justamente para ele concluir a sua depuração espiritual e ativar o seu progresso e às vezes até para auxiliar o progresso de outras pessoas. Então, gente, eu vou contar para vocês hoje a história de uma pessoa que se chama Adelino Correia. Essa história está no livro Ação e Reação, Psicografia do Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Então, o Adelino Correia, ele era um dirigente de uma casa espírita. E lá no mundo espiritual, os espíritos costumam se reunir para estudar. Então, eles têm os instrutores. E numa noite, um instrutor chamado Silas levou um grupo, e nesse grupo estava o espírito André Luiz, para visitar essa casa espírita, que esse Adelino Correia, ele era o presidente, era o trabalhador maior da casa espírita. E ele se apresentou, né? Eles se apresentaram lá, lógico que ninguém via que eles estavam lá, mas eles ficaram observando e notaram, né, que o Adelino era uma pessoa muito simples. Ele estava vestido assim com roupas muito humildes, muito simples, né? E isso daí provava que ele era uma pessoa que enfrentava muitas dificuldades financeiras. E notaram também que o Adelino tinha um eczema no rosto, no pescoço, era uma coisa assim que chamava atenção, avermelhada, e que aquilo se estendia para outras partes do corpo dele que podiam ser vistas, indicando que aquela afecção cutânea já havia se tornado crônica. E outra coisa que eles puderam notar, né, principalmente o André Luiz, que era muito observador, é que o Adelino era muito acanhado, tímido e muito tristonho. E isso indicava que ele devia ter muita coisa oculta, muitos tormentos ocultos e que dominavam a sua mente e o afligiam. Mas nos olhos de Adelino, maravilhosamente lúcidos, ele brilhava a humildade e o desejo de servir. Então, vários amigos espirituais o assistiam atentos e o auxiliavam na tarefa, provando que ele era uma pessoa que fazia um trabalho honesto, um trabalho sério. Quando naquela noite os alunos, né, inclusive André Luiz, observaram quando Silas fez a palestra, uma palestra muito agradável. Depois ele deu o passe magnético nas pessoas, atendeu aqueles que o buscavam procurando conselho, tudo com muita boa vontade. Quando terminou o serviço da noite, o instrutor Silas e os demais foram acompanhando espiritualmente o Adelino até a casa dele, até o lar dele. E na porta estava uma senhora de uns 60 e poucos anos aguardando, era a dona Leontina, que era a mãe do Adelino. E eles entraram, né? A mãe ficou conversando com o filho e Silas se dirigiu até o quarto, um dos quartos, e havia 3 caminhas. Numa caminha estava uma menina loira, que era a filhinha do Adelino, e ela não tinha mãe, porque muito nova ainda, a mãe havia abandonado o Adelino, ido embora e abandonado o marido e a filha. E nos outros 2 bercinhos tinha duas criancinhas negras, e o Silas falou: olha, essas 2 crianças são filhos adotivos do Adelino, e o nome deles é Mário e Raul. Ninguém os queria e Adelino os adotou. E daí eles ficaram muito impressionados, né? E o Silas começou a contar a história do Adelino Correia.
E ele contou que nos meados do século XIX, quando ainda havia escravidão, e aquele que hoje era Adelino tinha sido um filho bastardo de um jovem muito rico que tinha tido um caso com uma escrava. E quando o menino nasceu, essa escrava acabou desencarnando durante o parto e ele pegou essa criança, esse rapaz, esse bebezinho e o criou. O nome desse homem era Martim Gaspar. E o rapaz, né, o que ele pegou, a criança que ele pegou, ele deu o nome de Martim. Esse Martim Gaspar, ele era um fazendeiro. O pai dele já havia falecido e ele tinha herdado toda a fortuna, e era uma fortuna muito grande. Mas ele era um homem de coração muito duro, ele maltratava muitos escravos, abusava das escravas. Quando elas engravidavam dele, ele vendia as crianças que eram filhos dele. E o único com quem ele ficou foi justamente esse menininho de nome que ele deu o nome de Martim. E ele era muito temido na casa grande, né? Ele era um senhor absoluto e ele não hesitava em usar o chicote e determinar que os escravos fossem para o tronco. Eles não tinham a mínima compaixão. No entanto, ele adorava o filhinho Martim e era uma ternura e uma dedicação extremas que até as pessoas estranhavam, porque os filhos anteriores, os outros filhos, ele vendia tudo, ele não queria ficar com ninguém. E esse pai e esse filho tinham uma afinidade tão grande, né, que eles eram companheiros inseparáveis nos jogos, nos estudos, nos serviços, na caça. Quando Gaspar resolveu se casar, ele tinha 43 anos e o filho dele, Martim, tinha 21 anos. E ele foi para uma cidade grande e ele escolheu uma moça. E era uma moça muito bonita, que se chamava Emília, muito faceira, muito vaidosa. E ele trouxe essa moça para a fazenda para viver com ele e o filho. Interessante dizer que ele tinha, inclusive, registrado o filho Martim como legítimo, né? E esse Martim era dono do nome e da herança se um dia ele morresse. Quando Gaspar se casou, o que aconteceu? A Maria Emília veio para a fazenda e começou uma paquera entre os dois, entre o Martim e a Maria Emília. E eles acabaram se envolvendo num romance daqueles ardentes. E com o passar do tempo, o Martim começou a achar que ele tinha que se livrar do pai, porque o pai era um empecilho para a vida deles, para ele ter mais dinheiro, para ele poder viajar com a amante, porque a amante era a esposa do pai dele. E ele aproveitou um dia que o pai estava de cama, estava com um problema de fígado muito sério, ele chamou 2 capatazes de sua confiança, o Antônio e o Lucídio, que eram iguaizinhos a ele. Eram capatazes que batiam muito nas escravas, abusavam das meninas. E esses 2 escravos ajudaram-no a dar uma poção, né? Quer dizer, um calmante para que esse pai dormisse, e depois eles jogaram querosene no leito e colocaram fogo. E o Martim Gaspar morreu queimado. E não foi fácil, porque ele despertou e os padecimentos dele foram terríveis.
Agora, imagine quando esse pai, o espírito desse pai, chegou lá na área espiritual, sabendo que tinha sido o filho e a esposa que tinham tramado tudo aquilo, mas principalmente o filho. E o espírito Gaspar, começa a perseguir Martins. E com o tempo, Martim começa a sentir um remorso imenso. Ele não comia, não dormia direito. E ele, depois de 5 anos que esse pai estava em cima dele, infernizando, perseguindo espiritualmente, ele acabou ficando doente. Pela culpa que ele sentia, o corpo dele abriu, a pele dele abriu-se em feridas, como se algo houvesse queimado. De tamanho era o remorso do que ele tinha feito com o pai. E aí, com o tempo, né, ele foi julgado louco, porque ele ficava deitado na cama, né, por causa das feridas, ele não tinha jeito de levantar, e ele rememorava o que ele tinha feito com o pai e a morte do pai. E ele desencarnou em muito sofrimento. Quando ele morreu, ele chegou do lado de lá, adivinha quem estava esperando por ele? O pai, o Martim Gaspar. E esse pai o leva para lugares do umbral de muito sofrimento. Seria aquilo que a gente diria que fosse um inferno, né? Tamanho sofrimento. Durante 11 anos eles ficaram juntos, o pai se vingando do filho. Até que os mensageiros de Jesus resolveram que havia bastado aquele sofrimento todo do Martim e o retiraram e o levaram para um posto de socorro. Posto de socorro, vocês lembram, a gente já falou sobre isso, né? São aqueles lugares que tem lá no umbral que recebem as pessoas que já têm condições de ser ajudadas. E esse Martim, né, como ele tinha aquele pensamento culposo, era a culpa que o infernizava, e ele lembrava das labaredas queimando o pai dele, ele tinha as mesmas feridas no corpo espiritual. E aí ele foi ajudado pelos instrutores espirituais com recursos magnéticos e ele conseguiu melhorar daquele estado muito doloroso. E depois ele começou a trabalhar lá no posto de socorro, ajudando, fazendo os serviços mais pesados, humilde, e ele foi conquistando lauréis, quer dizer, ele foi conquistando bônus de bom serviço, até que ele pediu para voltar, para reencarnar, para ele poder acertar tudo que ele havia feito de errado, através de uma nova existência na Terra. E ele então descobre aqui o Espiritismo e ele começa a ajudar as pessoas a trabalhar, e aquela doença crônica aos poucos vai melhorando. Então o Silas, né, ele diz o seguinte, que Deus permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que eles nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que nós devemos. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa como esse Martim fez, muito errada, além do pai perseguindo, ele tinha outros espíritos que tomaram as dores do pai e achavam que ele também teria que ser flagelado. E quando ele reencarna, pelo trabalho que ele fazia ajudando as pessoas, esses espíritos foram se acalmando, se sensibilizando e mudando a sua maneira de pensar. E acabaram, muitos deles, deixando-no em paz. Aí o Silas contou que a Marisa era a antiga madrasta, era Maria Emília, que veio como filha de Adelino
e que foi abandonada pela mãe. E os dois meninos, né, eram os cúmplices da morte do pai do Martim. E eles tinham voltado com a cor negra para que eles sentissem na pele como era triste a discriminação racial do jeito que eles tinham feito com as escravas lá no passado. E aí esse pessoal que estava estudando despediu-se, né, em pensamento do Adelino Correia e das pessoas daquela casa, e eles voltaram para o mundo espiritual. E lá, né, eles disseram o seguinte: no dia, amanhã à noite nós vamos voltar lá na casa do Adelino. E o André Luiz, o espírito André Luiz, sempre foi muito curioso, né? Ele não aguentava a hora de ver o que ia acontecer. E realmente no dia seguinte eles voltaram, né? E eles, quando foi 2h20 da madrugada, eles escutaram um barulho do lado de fora, o Adelino e a mãe dele, e escutaram um choro de criança. E eles saíram, e aí tinha um bebê abandonado na porta da casa dele. E ele sente então a inspiração do mundo espiritual. Aquele era Martim Gasparo, que tinha sido seu pai, que voltava para que ele o criasse e para que eles se acertassem novamente pelos laços afetivos de pai e filho, embora os papéis estivessem trocados. Então, gente, essa história vem mostrar que as nossas vidas passadas influenciam a nossa vida presente. Nós recebemos muitas vezes na nossa família pessoas que foram de nossas vidas passadas. Muitas vezes nós temos problemas que nós mesmos causamos em vidas passadas e que nós agora recebemos de volta para que possamos acertar. O bom dessa história toda, gente, eu sempre falo, é que Deus é tão bom que nós pagamos as nossas dívidas em trocentas mil prestações existenciais. Então, Ele não vai dar para nós um peso maior do que aquele que a gente possa aguentar. Com toda certeza, Ele vai dar aquilo que nós precisamos. O grande problema é que muitas vezes nós deixamos de nos resignar achando que está tudo errado. E nós perguntamos: onde é que está Deus? Ele não está olhando o que está acontecendo no mundo? Ele está olhando muito bem o que está acontecendo no mundo. Nós temos um mundo que nós fizemos, que nós criamos, e nós estamos reencarnando nele. Quando o mundo vai melhorar? Quando o mundo vai ser diferente? Quando cada um de nós for diferente. E isso a gente consegue através das múltiplas encarnações. Era o que eu tinha para passar hoje para vocês, tá? Vamos tomar passe agora? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schulters, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Expire bem fundo e devagar. Segure.
Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba a sua amorosa bênção. Agradeça a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Todo mundo tomou passe, tomou a aguinha frutificada. Então, vamos nos despedir. Beijo, tchau, tchau, gente.